Estamos de volta ao vivo com o Tem Notícias, meio-dia e 1 minutinho agora para falar de eleições 2020. O Tem Notícias começa hoje uma rodada de entrevistas com os dois candidatos à Prefeitura de Sorocaba que estão no segundo turno. Rodrigo Manga, do Republicanos, e Jaqueline Coutinho, do PSL. A ordem das entrevistas foi definida num sorteio pela internet com os representantes dos dois candidatos. O primeiro entrevistado é Rodrigo Manga, que tem 40 anos, é nascido em Sorocaba, casado e tem 2 filhos. Era comerciante com formação em marketing, foi eleito vereador pela primeira vez em 2012 e nas eleições de 2016 foi reeleito. Candidato, boa tarde, obrigado pela participação ao vivo com a gente aqui. O tempo da nossa entrevista é de 12 minutos, esse tempo começa a ser contado a partir de agora. Começo te perguntando o seguinte, candidato, existe uma ação que está na Justiça com o Partido Avante que pede a cassação da sua candidatura. O julgamento desse processo ainda não saiu. Ele pode ser favorável ao senhor ou não. O senhor não entende que essa indefinição pode colocar em risco o seu possível futuro mandato? Primeiramente, boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os amigos da TV Tem. Uma boa tarde especial a toda a população sorocabana e meu agradecimento pelo carinho que tem nos recebido nas ruas. A gente tem sido muito bem recebido pela população e pode ter certeza que, como prefeito, vamos retribuir cada carinho. Tiago, quando começaram as eleições, antes de iniciar, eu chamei meu pai e minha mãe que estão assistindo, vou dar um beijo para eles. Falei, olha, se preparem, que nós vamos ser atacados de todas as maneiras. Por que isso? Porque nós representamos a quebra de um sistema, a diferença dessa velha política que está aí. E graças a Deus que eu fiz isso, porque não foi diferente. Eles nos processaram por todos os motivos. Processaram até, Tiago, por uma hashtag que a gente publicou nas redes sociais. Colocaram um processo por uma placa que nós colocamos no portão de uma casa e a placa teria que ser na janela. Eu lembro que nesse dia eu até reuni minha equipe e falei assim, olha, eles podem até conseguir tirar a placa do portão, mas nunca vão conseguir tirar do coração de cada sorocabano o trabalho e a atenção que demos a eles nesses 8 anos de mandato como vereador. Mas o processo existe esse em relação ao Avante? Sim, esse processo é mais um deles. Antes de acabar o primeiro turno, também fomos acusados pela nossa adversária de fazer até parte do crime organizado, para você ter uma ideia. Ela perdeu na justiça os 2 últimos dias de tempo de televisão e esse processo também vão perder, porque é um processo que não tem lógica. O Avante não fez parte da minha coligação e a gente sabe que vai vencer esse, como vencemos todas as outras e, que se Deus quiser, se for da vontade do povo e de Deus, estaremos lá como prefeito cuidando da cidade de Sorocaba. Candidato, o senhor tem falado com o seu plano de governo que vai prometer casa para todo mundo. Por exemplo, quem não tem renda vai ganhar a casa e quem ganha pouco vai ter um custo muito abaixo e que vai ceder uma área, por exemplo, para uma construtora poder erguer esse empreendimento. Essa conta não fecha. O senhor já conversou com alguma construtora para saber como que ela vai construir imóvel, com que dinheiro que ela vai receber se essa casa vai custar muito pouco? Tiago, todo o nosso plano de governo foi construído através de parcerias que a gente conversou com pessoas técnicas e todo o nosso plano de governo são projetos que já existem em outras cidades e já deram certo. E esse projeto não é diferente deles. Já existe isso em São Paulo e nós vamos implantar em Sorocaba. Vai ser o maior programa habitacional da história da cidade de Sorocaba, o Casa Nova Sorocaba. Existem os terrenos institucionais, que aqueles, quando o loteador faz um loteamento, ele tem que deixar para a prefeitura construir ali uma UBS, uma creche. Acontece que passaram 20, 30 anos e não construíram. E esses terrenos hoje servem o quê? Para mini cracolândias, para as pessoas jogar entulho, criadouros de escorpião. Você já falou? Conversei com técnicos. E o que a prefeitura vai fazer? A prefeitura vai ceder esses terrenos para que a iniciativa privada construa casas e apartamentos. Parte dessas casas e apartamentos serão destinados para as pessoas que não têm renda ou que moram em área de risco ou ainda fazem parte de algum programa do governo federal, como Bolsa Família. E uma grande parte dessas casas e apartamentos serão vendidos a preço bem abaixo do mercado para que aquela pessoa que paga um aluguel possa realizar o sonho de ter a casa própria para um valor bem menor. Nós vamos atender dessa maneira, Tiago. Não só a pessoa, aquele casal que casou e mora no fundo dos pais, mas também aquele senhor que trabalhou a vida inteira e não conseguiu realizar o seu sonho. Esse projeto já existe em São Paulo e vamos trazer para Sorocaba. Para a construtora, qual que é a vantagem para ela ser interessada para participar de um processo desse? Porque ela vai abater o valor do imóvel. Então, esse valor que ela vai abater o imóvel será o desconto fornecido para a pessoa que vai adquirir
adquire esse apartamento ou esta casa. Com isso, além de realizar o maior programa habitacional que nós vamos atender, Tiago, mais de 14 mil famílias que não têm moradias dignas na cidade de Sorocaba, nós vamos rapidamente alavancar o mercado financeiro de Sorocaba. A gente sabe que a construção civil consegue empregar rapidamente pintores, pedreiros, outros profissionais que trabalham nessa área. Então, é um trabalho importantíssimo que tem agradado tanto a população que precisa de casa, como o mercado imobiliário da cidade, que está a um recesso há muito tempo, e Sorocaba precisa voltar a se colocar no lugar de destaque novamente, e nós vamos fazer isso. O senhor tem buscado ideias em outros municípios que vivem realidades completamente diferentes das nossas. Como adaptar, trazer isso para cá? O senhor foi visitar outros municípios, trazer essas ideias para Sorocaba, mas tem orçamento diferente, dinheiro em caixa diferente, outra situação econômica. Legal, importante sua pergunta. Todos os nossos projetos que nós estamos trazendo para cá, ou são de regiões que são atendidas com o mesmo orçamento, ou de cidades que têm um orçamento igual ou menor que o nosso, como, por exemplo, na área da segurança pública. Nós fomos até Barueri e fomos conhecer o trabalho que eles fazem lá. Para você ter uma ideia, Tiago, Barueri é uma cidade que é menor do que Sorocaba, 60% de Sorocaba, e lá eles têm 150 viaturas da Guarda Civil Municipal, 487 câmeras de monitoramento inteligente, um COI, que é o Centro de Operações Integradas, que participa a Polícia Federal, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, inclusive secretarias do governo, e Sorocaba não. Sorocaba nós temos apenas 100 câmeras de monitoramento que não funcionam e apenas 26 viaturas numa cidade que tem mais do que o dobro do tamanho de moradores como da cidade de Barueri. Então nós vamos trazer esses casos de sucesso para cá. Só mais um exemplo importante. Nós fomos para Diadema conhecer um trabalho lá que eles chamam de mãos a obras. E aqui nós vamos chamar de Arruma Sorocaba. A prefeitura ela pode remanejar até 25% dos contratos que ela tem. Então, aqui nós temos contrato, por exemplo, para limpeza de áreas urbanas ou limpezas de prédios públicos, podas de árvore. Nós vamos remanejar esses contratos em até 25% para que a gente possa contratar diretamente pessoas de baixa renda. Nós vamos conseguir empregar diretamente pela prefeitura 4 mil pessoas no primeiro semestre, podendo chegar até 5 mil ainda no primeiro ano, que vão receber um salário mínimo e mais uma cesta básica. E pessoas que são carentes e moram em bairros, geralmente, da periferia. Aproveitando, essas pessoas que o senhor vai empregar e prometendo esse tipo de trabalho e função como zeladoria, limpeza de praças, são pessoas que recebem benefícios já do governo, por exemplo, Bolsa Família. Se essa pessoa receber um salário da prefeitura, ela não vai ter o benefício cortado? Porque tem um teto ali para receber. Ela não pode ter uma renda muito alta, um determinado valor, senão ela perde o benefício do governo. Nesse caso não, Tiago, porque ele é um projeto realmente voltado para as pessoas de interesse social. Ele é um projeto de Diadema, eles aprovaram isso na Câmara Municipal e foi, inclusive, aprovado pelo Tribunal de Contas. É um projeto antigo lá, que tem se aprimorado na cidade e nós vamos trazer para Sorocaba, dando atenção para essas pessoas que mais precisam. A pandemia, eu vi você falando agora há pouco aí da questão do coronavírus, deixou muitas pessoas desempregadas. A prefeitura também acabou fechando o comércio, proibindo cabeleireiros de trabalhar, profissionais autônomos. Isso gerou um grande problema financeiro para as famílias. Essas famílias precisam de atenção. E não existe maior projeto social do que aquele que gera emprego para a população. Aproveitando a deixa da situação econômica, o senhor promete construir 20 novas creches, zerar a fila de creche, policlínica e hospital na Zona Norte. Vindo de uma pandemia com tantos reflexos, vai ter dinheiro para fazer tudo isso logo que o senhor assumir o mandato, se o senhor for eleito? Tiago, nós temos um orçamento que será aprovado na Câmara nos próximos dias com mais de 3 bilhões de reais. E a prefeitura, nessa gestão, deixou de arrecadar 40 milhões de reais por não apresentar projetos somente no governo federal, para os ministérios, ou apresentar de forma irregular. Nós vamos criar o CAD, o Centro de Aceleração de Desenvolvimento, que vai ser um laboratório de projetos e captação, para que a gente não perca esse recurso. Esse dinheiro, esses 40 milhões que deixou de arrecadar, acabou saindo do tesouro, do imposto meu e do imposto seu, que a prefeitura teve que pagar porque deixou escapar esse dinheiro. Vamos buscar parcerias com a iniciativa privada, com o governo estadual e com o governo federal. É importante lembrar que é a minha única candidatura que tem trânsito no governo federal. Isso vai ajudar muito a gente a trazer recursos. O nosso partido, ele é base do governo Bolsonaro. Também o capitão Derrite é o vice-líder do presidente, vai nos ajudar a trazer mais recursos para a cidade. Sorocaba pode ter certeza que vai ser recolocada na rota do desenvolvimento e vamos trabalhar firme. A questão das creches, nós vamos ampliar um modelo que já existe, que é da gestão compartilhada, onde a prefeitura amplia o convênio com as entidades, cede o espaço e paga por aluno matriculado
matriculado. E vamos também, após fechar esses 3 mil vagas de déficit de crianças que têm o direito de estar na creche e não estão, mães solteiras que não conseguem trabalhar porque não têm onde deixar o seu filho, nós vamos chamar os concursados para dar andamento na educação, tanto nas creches como no ensino fundamental. Candidato, no ano passado a prefeitura foi até a Câmara, o senhor estava lá inclusive, falar que não tinha dinheiro em caixa para as coisas da saúde, principalmente. Existia um déficit muito grande. O senhor ouviu isso da Secretaria Municipal de Saúde. E como é que o senhor promete? Hospital, policlínica e colocar a unidade básica de saúde para funcionar todas até às 10 horas da noite? Isso custa muito para o município. Como presidente da Câmara, nós fizemos uma revisão de todos os contratos. Geramos uma economia de 20 milhões de reais. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa como prefeito. Um exemplo para você, o PH da Zona Norte custa 2 milhões e 900 reais. Uma mesmo PH em São José dos Campos, que atende o mesmo número de pessoas, uma cidade também que equivale à nossa, custa 1 milhão e 600. Então, revisando contratos, gerando economia, o CAD, que vai trazer recursos dos ministérios, nós vamos conseguir atender. E vamos dar um tratamento digno na saúde. Não é só estender até as 22 horas. Você vai ter médico no seu bairro e vamos transformar 3 UBSs em PAs 24 Médicos horas. Médicos de hospitais particulares vão atender na rede pública? Nós vamos fazer uma parceria, como foi feito em São Paulo, em Paraisópolis e também no Campo Limpo, na região. 13 UBSs fizeram parcerias com o Hospital Albert Einstein, um hospital que é referência em todo o país e no mundo. E nós vamos trazer uma parceria como essa para cá. Então, a população vai ter médico no bairro quando for atendido, não vai ter que mais ir para o PH, que fica super lotada, não consegue, demora 2 dias para conseguir uma transferência para a Santa Casa. É uma humilhação que a população tem sofrido. Vamos zerar as filas de exames, consultas e cirurgias. Tem pessoas que esperam, Em quanto Thiago, tempo, candidato? As UBSs ainda no primeiro ano. Agora, zerar a fila vai ser o primeiro ato que nós vamos fazer. Convênios com os hospitais particulares. Como foi feito em São Paulo também. Todo o nosso, volto a repetir, todo o nosso plano de governo foi através de projetos que já deram certo. Esse modelo já deu certo em São Paulo. Com isso, Thiago, nós vamos conseguir transformar 3 UBSs em PAs 24 horas. A do Parque São Bento, Júlio de Mesquita e o Aparecidinha. Uma vez que o Carandá foi transformado, apesar de que eu tenho informações que transformaram em 24 horas, é um pedido nosso, mas está faltando médicos e medicamentos. O nosso não. Terá um atendimento de qualidade. Só lembrando você que quando a pessoa deixa de ser atendida na UPH e é atendida na UBS, gera uma economia. É com essa economia que nós vamos estender os horários até as 22 horas de todas as UBS. 20 segundinhos para a gente acabar. O BRT, o senhor vai entregar? Nós vamos entregar. O BRT é uma realidade, tem que acontecer. O que nós vamos fazer, mas é causar transtorno para os comerciantes. Nós vamos reanalisar as novas linhas, mas aquilo que já está vai acontecer, não tem como voltar atrás. E vamos também fazer um remanejamento de todas as linhas de ônibus da cidade. Quero agradecer, Thiago, essa oportunidade de estar aqui e pedir para que você, eleitor, que decidiu pela mudança, nós tivemos 2,5 vezes mais o voto da segunda colocada e 80% da população quer mudança. Eu represento essa mudança e peço o seu voto no dia 29. Vote Muito 10. obrigado. Candidato Rodrigo Manga, do PSL, do PSL, não, perdão, Rodrigo Manga, do Republicanos. Do Republicanos. Boa sorte no domingo. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês e todos que estão assistindo.